Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre alimentação e gestação. Hoje nós vamos conversar sobre alimentação no segundo trimestre da gestação. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está nessa fase da gestação e também assinar e ativar o sininho do canal, porque assim você sempre recebe notificações de quando a gente postar algum conteúdo novo. Bom, vocês lembram que lá no primeiro vídeo eu falei para vocês que nessa fase da gestação a gente precisaria acrescentar mais 3 nutrientes? O cálcio, as proteínas de alto valor biológico e o ômega 3. Mas antes da gente entrar no assunto delas, eu gostaria de ressaltar com vocês uma coisa que é muito importante, que é que a partir desse segundo trimestre é quando o meio externo ele começa a influenciar bastante no crescimento e desenvolvimento do feto. O que isso significa? Que o ganho de peso adequado, os nutrientes, vitaminas, minerais que a mãe consome e também o psicológico e emocional vão influenciar nesse crescimento e nesse desenvolvimento também. Dito isso, agora vamos entrar para os nutrientes, né? O primeiro que a gente vai conversar é o cálcio. Durante a gestação, a absorção do cálcio, ela aumenta. E isso é muito interessante, por quê? Bom, durante as 40 semanas da gestação, o bebê chega a acumular 30 gramas de cálcio, sendo que no terceiro trimestre ele chega a acumular 300 miligramas por dia, né? Então é uma quantidade muito grande e é por isso que a gente precisa ter um bom estoque de cálcio durante a gestação. Uma dieta pobre em cálcio, ela pode levar a uma osteoporose na mãe mais para frente e também a um recém-nascido com baixa densidade óssea, tá bom? O que é mais interessante é que a quantidade recomendada de cálcio durante a gestação é a mesma do que a quantidade de cálcio recomendada para mulheres não gestantes. Mas Nutri, você falou que é muito importante pro feto, é muito importante para mim. Como que não aumenta essa recomendação? Bom, porque a biodisponibilidade do cálcio, vocês lembram desse termo? Eu comentei com vocês lá no vídeo do primeiro trimestre da gestação. Biodisponibilidade significa a capacidade do nosso corpo de absorver algum nutriente. Então, essa capacidade, ela aumenta para absorver o cálcio durante a gestação. Olha só como que o nosso corpo ele é perfeito. E é muito fácil atingir essa quantidade de 1000 miligramas por dia quando você consome produtos lácteos. Por exemplo, 2 copos de leite mais 30 gramas de queijo branco mais 150 gramas de iogurte natural já atingem essa quantidade de 1000 miligramas. E para vocês terem uma noção, vamos montar uma rotina, tá? Então você acorda, toma um copinho de leite, come um pãozinho integral com 2 fatias de queijo branco, na chapa quentinho, delícia. Na parte da tarde, um iogurte com frutas vermelhas e uma granola caseira. Antes de dormir, mais um copo de leite quentinho com cacau em pó misturado. Olha só que delícia! E com isso você atingiu essa quantidade de 1000 miligramas por dia. Mas e aquelas pessoas que não consomem produtos lácteos, como que faz? Aí é muito importante a gente acrescentar produtos vegetais que contenham cálcio. Eu falei alguns desses produtos lá no primeiro vídeo, né? Mas trazendo para vocês aqui de novo, é muito importante colocar na dieta manjericão e orégano, por exemplo, porque 14 gramas desses nutrientes contêm 80 miligramas de cálcio. Mas a gente sabe que é muito difícil, né, atingir esses 14 gramas de manjericão ou orégano, porque eles são ingredientes bem levinhos, né? Então, de hortaliças, é muito legal você adicionar brócolis, couve, espinafre, que são aí os vegetais verdes escuros que contêm cálcio na sua composição. Bom, pensando agora no ômega 3, né? Ele é uma gordura, que na nutrição a gente chama de lipídio, mas ele é uma gordura poliinsaturada, que é um tipo de gordura mais interessante para a gente consumir. Ele tem diversos efeitos benéficos tanto para o bebê quanto para a mãe. No bebê, ele auxilia no desenvolvimento cerebral e da retina, além também de prevenir incidências de alergias e de doenças asmáticas na infância, ajudando também na prevenção de doenças crônicas como obesidade e diabetes. Já na mãe, o seu consumo está associado com menor risco de desenvolvimento da pré-eclâmpsia e também com a maior durabilidade do
do parto. Isso significa que ajuda a prevenir partos prematuros. O problema é que hoje em dia a gente consome muito mais ômega 6 do que ômega 3. Isso porque o ômega 6, a gente encontra em margarinas, em óleos vegetais, como de soja, de milho. São produtos que a gente utiliza bastante hoje em dia, né? E qual que é o problema disso? A proporção que a gente consome hoje em dia é cerca de 20 a 30 ômega 6 para apenas um ômega 3. Então essa proporção, ela gera um estado inflamatório no nosso corpo. Sendo que o ideal seria de 5 a 10 ômega 6 para 1 ômega 3. E aí essa proporção adequada, ela gera um estado anti-inflamatório no nosso corpo. Mas qual que é a importância desse estado anti-inflamatório? O que a inflamação ela prejudica no nosso corpo? Quando a gente encontra em um estado inflamatório, o nosso corpo também se encontra num estado de desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele pode levar a alguma diabetes, obesidade e até o câncer. Então, por isso que é muito importante a gente sempre prevenir essa inflamação. Mas tomem cuidado quando forem comprar algum suplemento de ômega 3 para consumir. Sempre quando você for comprar, é importante que tenha um certificado de descontaminação de metais pesados. Isso porque os nossos peixes, nossos rios, nossos mares, hoje em dia, eles são ricos em metais pesados e essa descontaminação, ela é essencial. O terceiro nutriente pra gente falar aqui no vídeo são as proteínas de alto valor biológico. O que são elas, né? Elas são consideradas assim porque elas têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Mas, Nutri, o que são aminoácidos? Aminoácidos são as substâncias que compõem uma proteína. Então, toda proteína, ela é cheia de aminoácidos. E eles são considerados essenciais quando o nosso corpo não consegue produzir e a gente precisa adquirir eles por meio da dieta. E essas proteínas de alto valor biológico, elas são muito importantes porque elas participam da manutenção de alguns tecidos do nosso corpo, como a manutenção dos músculos, por exemplo. Pensando na gestação, a gente aumenta a nossa necessidade dessas proteínas por conta do crescimento tanto da placenta quanto do crescimento do feto também. Além disso, as proteínas também participam de processos super importantes no nosso corpo. Por exemplo, elas fazem parte da transferrina. A transferrina, ela é uma molécula que faz o transporte de ferro pelo nosso corpo. E vocês lembram que eu falei lá no vídeo da alimentação no primeiro trimestre da gestação a importância do ferro? O ferro, ele leva o oxigênio para todo o nosso corpo. Então a gente precisa do ferro para levar o oxigênio e da transferrina para levar o ferro. Então olha só o tamanho e a importância. Então é isso o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e também ativar o sininho para você receber a notificação, porque o nosso próximo vídeo vai ser sobre alimentação no terceiro trimestre da gestação. É isso, um beijo enorme para vocês e tchau, tchau!